Então, nesse momento agora, vamos refletir no que nós queremos falar com o que é ser uma igreja irresistível. Eu quero compartilhar com vocês sobre alguns assuntos e falar sobre a igreja irresistível. Irmãos, nós estamos aí nessa campanha durante o ano todo e vamos concluir até dezembro falando sobre as características da igreja irresistível. Irresistível eu coloquei aqui para lembrar, vale a pena lembrar, até que todos cheguemos à altura e à estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Então vale a pena lembrar que irresistível é tudo aquilo que já esqueceram, viu? Irresistível é tudo aquilo que fascina, é tudo aquilo que atrai. Irresistível é tudo aquilo que não dá para ser rejeitado, não é assim? Amém? Vocês estão aí? Vamos interagir, gente. Amém? Então, irresistível é tudo aquilo que fascina, irresistível é tudo aquilo que atrai, irresistível é tudo aquilo que não dá para ser rejeitado. E quando nós falamos da igreja irresistível, nós queremos trazer o seguinte entendimento: não é a igreja irresistível aqui, que é comunhão rara, essa igreja que você entrou hoje, talvez pela primeira vez, é a igreja irresistível porque tem um pastor que... Não, ou tem uns irmãos do ministério de louvor que... Não é nada disso. Quando nós falamos da igreja irresistível, nós queremos trazer o seguinte entendimento: é uma igreja que ela é capaz de atrair a presença de Deus, arrancar aplausos dos céus. Amém, querido? Então, quando nós estamos trabalhando durante todo esse ano nessas características de ser a igreja irresistível, uma igreja capaz de arrancar aplausos dos céus. Amém, queridos? E aí, antes de entrar na mensagem, eu quero lembrar de um personagem muito conhecido. Eu não vou pregar sobre ele, mas eu lembrei agora, eu quero falar, porque ele foi um personagem muito famoso lá no Antigo Testamento, que é o homem que malhou o trigo no lagar. Quem sabe? Quem? Vocês têm que vir mais nos cultos de sexta-feira, hein, gente? Gideão, o homem que malhou o trigo no lagar. Ele conseguiu arrancar aplausos dos céus. Você sabia disso? Você sabia disso? Lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque uma certa vez, lutando para defender o pão de cada dia, ele foi no lugar estratégico onde se amassava a uva. Ele foi malhar o trigo. E ali o Senhor achou graça da valentia daquele homem, da estratégia daquele homem. E diz o texto bíblico que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse assim: homem valente, o Senhor é contigo. Então o homem conseguiu atrair a atenção de Deus. Esse homem conseguiu atrair a atenção e conseguiu aplausos dos céus, porque ele foi aceito por Deus e foi escolhido pelo próprio Senhor Deus para cumprir uma grande missão. Você lembrou agora aí da história? Amém? Lembrou da história? Então esse personagem, como esse personagem, assim também eu quero ministrar na minha vida e na sua vida, para se tornarmos nesse tempo presente, nessa geração, uma igreja irresistível. Então nós podemos nos tornar hoje a igreja irresistível nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Sei que os dias foi corrido essa semana, sei que o dia hoje foi duro, muita gente acordou cedo para cumprir como a sua obrigação como cidadão, não é? Voltamos, fizemos a nossa parte, mas estávamos aqui orando na oficina de oração. Agora está nas mãos do Senhor, né? Fizemos a nossa parte com consciência, com entendimento, colocamos agora nas mãos do Senhor, e que a vontade do Todo-Poderoso seja feita na nossa nação. Amém, queridos? Porque nós não damos ela a ninguém, ela é do Senhor, a nação. A Bíblia diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós fazemos essa palavra, nós trazemos à memória essa palavra e pregamos sobre ela aqui em nossas oficinas de oração, nossos cultos de reunião, de adoração e de ensinamento da presença do Pai. E lendo o livro da Igreja Irresistível, eu quero trazer uma pergunta para você. Você já em algum momento da sua vida, você já lutou com Deus por sentir que Ele queria que você corresse algum tipo de risco na sua vida? Quem já viveu isso? Quem já viveu uma experiência de lutar com o próprio Deus porque Ele queria que você corresse algum risco na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida conjugal? Quem já falou assim: não, eu não vou entrar nesse negócio aí não, Deus. E Deus está falando assim: você sabe que é a voz de Deus, você sabe que Deus falou para você, e você entrou numa batalha com Ele. Quem já viveu isso? Quem já viveu? Isso, alguns irmãos, poucos irmãos, eu já vivi isso também.
E vira e mexe, a gente acaba vivendo isso. A gente escuta a palavra do Senhor, Ele dá um direcionamento, mas a gente acaba oscilando entre uma coisa e outra, e a gente se deixa levar, não é isso? Então eu quero dizer que os céus, Ele define fé como o risco que corremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Que para os céus, os riscos que nós corremos aqui, os riscos que nós enfrentamos aqui, Ele entende como fé. Uma atitude de fé, comportamento de fé do homem e da mulher de Deus, mediante a um direcionamento pelo nome do Senhor. Amém? Eu quero continuar aqui com vocês nesse entendimento do que é ser uma igreja irresistível, que ela sempre se arrisca. Eu quero falar sobre esse se arriscar, o que é um conceito. Quero aplicar aqui o primeiro conceito, junto com o autor Wayne Cordeiro, que é o autor do livro que nós estamos lendo. Ele deixa esse primeiro conceito, que é, vamos comparar o conceito de correr algum risco com a vida de um bebê recém-nascido. O autor fala muito sobre isso, eu quero compartilhar com vocês esse momento. Eu anotei algumas coisas aqui, então vamos lá. Um bebê, depois que passou pela fase de mamar, ele já está já começando a engatear, e agora ele começa as fases de querer agora engatear e se colocar de pé. Ele está aprendendo a andar. Todos lembram? Quantos tem filho aqui? Quantos? Amém? Todos já foram criancinha também, né? Você passou por essa fase de engatear, amém, queridos? Então vamos lá, pense comigo agora nesse momento. Então, para um bebê ficar de pé, ele precisa primeiro aprender a engatear, e para ele ficar de pé, ele precisa ter equilíbrio. Sim ou não, igreja? Sim. Mas aí, para essa primeira tentativa ficar de pé, uma criança que não sabe andar, a primeira vez ele vai tentar levantar e vai cair, porque ele não sabe o que é andar nem ficar de pé. Ele não tem equilíbrio ainda. Amém? Então vamos lá, imagine aí uma criancinha, imagine aí o seu filho, lembra aí você, papai e mamãe, do seu filho, você que não é pai nem mãe, lembra agora de uma criancinha pequenininha que está querendo andar, e todo mundo acha bonitinho. Lembrou do Mateuzinho? Coisa bonitinha, meu Deus, agora está aí, meu pai amado, olha para a cara do homem, glória a Deus, Mateus, pela tua vida. Então está aí, era pequenininho, bonitinho, e estava tentando se colocar de pé, não tinha equilíbrio, aí caía. Sentava a segunda vez, caía. Por fim, escorando em alguma coisa, uma criança se coloca de pé. Amém? Vocês estão me acompanhando? Amém? E depois de conseguir agora se colocar de pé, ela corre o primeiro risco, que é dar o primeiro passo para tentar uma possível caminhada. E ela corre o risco de quê? De cair novamente. E eu observando, junto com o autor do livro, o comportamento de uma criança que está querendo andar, está querendo se colocar de pé, eu comecei a imaginar, eu entrei no cenário, fechei os olhos e comecei a entrar no cenário. Eu imaginei, quando eu fiquei observando, quando o Renan começou a engatear, ele começou a andar, se colocava de pé e caía, depois ele aprendeu a colocar a mão no sofá, e a gente estava deixando, ele começou a ficar em pé, depois caía, como tinha a fraldinha, né, ajudava a amortecer a queda, né? Aí ele caía, a fraldinha ajudava a amortecer, daqui a pouco ele levantava de novo, caía de novo, levantava e caía, e ele estava disposto a ficar de pé, porque os seus pais estavam de pé. Está pegando a visão, bebê? Então vamos lá, a criança já estava ali tentando, e agora depois que ela consegue colocar o equilíbrio sobre suas pernas, já está de pé, agora ela corre o risco de levar mais um tombo, porque ela quer andar, ela quer dar um primeiro passo. Então nessa do primeiro passo, mas colocando a mão em alguma coisa, ela vai dar e cai novamente. Ela desiste? Não. E a Bíblia fala, aprendeis com as crianças, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Palavra de Jesus. Então vamos aprender hoje com a criança. Vamos aprender hoje, através desse ensinamento aqui, do que o comportamento infantil faz e nos ensina como homens já maduros, crescidos, entendemos o nosso relacionamento com o Papai do Céu, e agora a gente precisa aprender que a vida apresenta risco para mim e para você. A nossa vida aqui nesse mundo sempre vai apresentar riscos. Porém, será que eu e você estamos dispostos a enfrentar os riscos que a vida proporciona? Será que nós estamos dispostos a viver nessa jornada rumo a Canaã celestial, rumo aos céus, enfrentando e vencendo os riscos que a vida oferece?
Pois bem, e ainda comparando e pensando na criança que agora se coloca de pé, e agora que ela coloca de pé, ela tem agora o primeiro passo, ela caiu e se torna a ficar de pé, e agora ela vai para uma segunda etapa da sua vida, e qual é? Eita, glória a Deus! Essa ruptura do equilíbrio. Aquela criança, até então ela está de pé, pastor Miquel, e está tudo bem porque ela está equilibrada, com a mão em alguma coisa, mas já viu como é que fica a criança? Parece que está chapadinho, né? Aí fica ali, ó, aí eles ficam ali, bem chapadinho, e dadá, gugu, dadá, e estão querendo, né? Mas ele está ali, ó, está disposto a romper com aquele suposto equilíbrio, para dar o primeiro passo, e aí, ele se inclina para frente e cai novamente. Eu quero que você reflita nisso o tempo todo, porque a nossa caminhada cristã tem tudo a ver com isso. Pregando para pessoas que têm ministério do Senhor, que receberam um encargo de Deus, por conta de uma inconstância espiritual, por conta da frieza espiritual, por conta de uma falta de maturidade, estão no chão e não se levantam, porque não estão dispostos a arriscar novamente. Pessoas que se sentem hoje traídos por ministério, ou por alguém, ou por um líder espiritual, e não estão dispostos a arriscar novamente a viver uma vida plena com o Senhor Jesus. E no sermão de hoje nós queremos ministrar que é a igreja irresistível, a igreja que vai atrair Jesus do trono e falar assim: olha, opa, tem um filho na terra se arriscando por amor a mim, eu vou estender minhas mãos sobre ele, eu vou abençoar ele, eu quero ele. Nós precisamos entender isso e viver isso na íntegra, irmãos. Precisamos entender que agora é hora de viver essa ruptura com esse falso equilíbrio em prol de um movimento à frente, algo necessário. Eu tenho um movimento a fazer à frente, então eu preciso fazer o quê? Me projetar o corpo para frente. A criança projeta o corpo para frente para dar os primeiros, segundo, terceiro, e aí vai. E depois que ela realmente recebe o equilíbrio, já tem firmeza nos seus passos, nunca mais ela volta a engatear. Ela quer correr. Muito bem lembrado. Você não vê uma criança, um maiorzinho que tem aqui? Deixa eu ver aqui, um adolescente aqui. Cadê? Um adolescente. Rian, a mãe dele aqui, a avó dele está aí. Ele já engateou esses dias em casa? Ele fica engateando? Quantos anos o Rian tem? 13 anos, não volta mais a engatear. Ricardão, teu filho fica engateando em casa? Quantos anos ele tem? 12 anos, não volta mais a engatear. Bruno, não vou nem perguntar dele, né? 15 anos, né? Não é possível. Ah, é 16? 12? Tá com cara de velhinho, filho. Tá igual o papai, hein? Misericórdia. Tô brincando, filho. Mas não engatinha mais. Por quê? Porque passou-se pela fase. Você está entendendo? Tem crente que não quer passar de fase. Tem crente que não quer arriscar. Homens formados, mas ainda não quer arriscar, não quer crescer, não quer desenvolver. E o Senhor está nos chamando nessa noite para viver um desenvolvimento. A igreja que não se arrisca não vive relacionamento. A igreja que não se arrisca não vai viver o progresso espiritual. Então Deus está chamando nessa noiva, Deus está chamando eu e você para arriscarmos nas regiões celestiais, para viver uma vida de entendimento, de relacionamento com Ele. E eu pergunto nessa noite: quem quer viver isso? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então é necessário esse crescimento para desenvolvimento espiritual, porque para nós igreja é a mesma coisa. A gente precisa optar a correr o risco de crescer. Por quê? Porque isso vai fazer bem, vai trazer desenvolvimento, força, musculatura, resistência. Aleluia. Agora uma coisa é eu e você se arriscar em movimentos falsos. Porque o ensinamento que nós estamos aqui falando é de uma igreja que se arrisca, não tem medo de se arriscar, porque ela está debaixo de uma palavra, de um direcionamento. Agora uma coisa é você se arriscar dentro do oba-oba. Hoje foi o dia, né? Hoje foi o dia. Não quero falar sobre isso, né? Mas tinha muito direcionamento. Não, faz isso aqui, que isso aqui é bom, isso aqui é bom. Era muito... Aí tu se arrisca.
fora do consentimento de Deus? Se arrisca sem visão e dá com o burro na água. Então Deus não é diferente. Então a gente está falando em se arriscar, mas não é se arriscar em qualquer movimento, não. Nós estamos falando de se arriscar sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu sou conduzido, me arriscar sempre com um ato de justiça, com um ato de Deus. Ato que traz disciplina. Arriscar-se sempre conduzido pelo Espírito Santo de Deus já virá em mim atos de disciplina, amor, de serviço, de adoração, de obediência, tudo aquilo de quem segue a Deus. Então quando a gente segue a Deus, a gente vai entender que os nossos atos e as atitudes que nós tomamos aqui é por conta de uma palavra ou direcionamento que recebemos da parte do nosso Senhor, e nós estamos arriscando porque entendemos. Estamos dando o primeiro, segundo passo, terceiro, e aí vai, e a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pois bem, a igreja irresistível é a igreja que se arrisca, e eu quero agora meditar com você na palavra de Deus que está em segundo livro de Reis, do capítulo 4. Pode trocar para mim, colocar uma água mais. Isso. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Aleluia. Diz assim: certa mulher, uma das mulheres discípulas dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Verso 2: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Obrigado, filha. Verso 3: então disse ele: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Diga comigo: e não poucas. Mais uma vez: e não poucas. Verso 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas, e elas a enchia. Verso 6: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Diga comigo: o azeite parou. Verso 7, finalizando a leitura: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive com o resto. Bom, amados irmãos, nós estamos falando do Velho Testamento, estamos falando do profeta chamado Eliseu, sucessor de Elias, o profeta do fogo. Quantos lembram? Então, Eliseu veio depois de Elias, e recebeu Eliseu porção dobrada do Espírito que havia em Elias, também homem e profeta de Deus. Então essa mulher, ela chega até Eliseu, e nós sabemos que do verso 1 diz que certa mulher, das mulheres dos profetas, os discípulos, ela clamou a Eliseu, falando sobre o Antigo Testamento, e lembrando que naquela época as mulheres não se dirigiam a palavra aos homens como hoje, nesse século. Então havia todo um procedimento, havia toda uma forma para que a mulher se achegasse ao homem. E o que me chama a atenção no texto é que essa mulher, ela já dirige um clamor. Então a necessidade dela, a luta que ela estava passando, estava acima daquilo que era protocolo para ela viver naquela década, naquele momento. Ou seja, a sua luta,
o que ela estava vivendo foi tão grande, que levou essa mulher a viver um encontro com os profetas, e diz que o seu esposo era um dos profetas, era um dos discípulos. Então era um homem reconhecido, um homem que tinha um seu certo valor, um homem que tinha um certo prestígio, um homem que tinha direcionamento, ensino. Então você imagina como que essa esposa se comportava, né? E antigamente era assim: sim, sim, meu senhor, não, não, meu senhor. Era assim que as mulheres se comportavam. Hoje, aqui não, mas tem umas mulheres que botam o dedão na cara: e se tu é homem, vem aqui. Eu vi umas rindo aí, gente. Aqui não tem isso não, né? Meu Deus. Tem umas mulheres brabas, gente. Mas naquela época não tinha, não. Naquela época a mulher se cobria com véu, tinha todo um procedimento para se chegar diante de uma autoridade, diante de um homem, para se dirigir a palavra, e falava: meu Senhor. Então o que me chama a atenção é que essa mulher já sofreu o primeiro risco da vida, que foi dirigir e levantar a sua voz a um profeta. E era o profeta Eliseu, um profeta conhecido, sucessor de Elias, o profeta do fogo, o profeta que por uma palavra: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E fogo do céu desceu, consumiu com os profetas de Baal. Eliseu era sucessor desse homem. Ele carregava uma incumbência, o que era? Um homem que representava poder de Deus sobre a terra, juízo de Deus sobre a terra. Então essa mulher, ela entra no cenário já clamando: ei, Senhor, o meu marido morreu e vem o credor agora e quer levar os meus 2 filhos como escravo. Aquela mulher estava necessitada, ela já dirige a palavra a Eliseu, o profeta, o homem de Deus. E a primeira instância, irmãos, o que me encanta nos versos é que o profeta, como eu e você, homem de Deus, mulher de Deus, como muitas das vezes a gente se encontra e amor vem, algo acontece, um sinistro acontece, e muitas das vezes você não tem a resposta no imediato. E o profeta diz assim: que hei de te fazer? Agora reparem isso, irmãos, reparem isso. Ela fala ao profeta, ela dirige a palavra ao profeta, fala que os seus filhos estão sendo levados como escravos. O credor chegou e quer levar os seus filhos como escravo. Ele não havia levado ainda, queria levar seu filho como escravo. E ela vai interceder ao profeta e ele pergunta: que te hei de fazer? Foi uma pergunta. Você imagina alguém aflito, quando alguém já pergunta, se alguém chega aqui: pastor, eu quero isso e aquilo, e morreu alguém. Meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Pastor, fulano morreu. E agora? O que eu faço? Meu Deus, oro para ressuscitar, oro para ir no caminho do Senhor. O que a gente faz aqui, meu Deus? Tem momentos assim. Tem momentos que eu e você, qualquer um, vive um confronto, um momento como esse. Mas olha só, que linda lição o homem de Deus deixa para a minha vida e para a sua vida. E aqui, Eliseu, ele representa um homem, um servo do Senhor, que tem a incumbência de mostrar ao povo de Deus o zelo do Todo-Poderoso sobre o seu povo. Então, porque Eliseu tinha essa incumbência diante do seu povo, de mostrar o zelo do Senhor, ele falou: que hei de fazer? Mas pensou e disse: o que tu tens em casa? E aqui eu quero começar a pregar para a tua vida e para a minha vida. Porque a gente não dá valor às coisas que a princípio parecem ser pequenas e está dentro da nossa casa. E a gente não dá valor a coisas e a gestos pequenos, mas o Senhor está chamando a minha atenção e a sua atenção. E o profeta de Deus, o homem de Deus, ele faz uma pergunta: o que tens em casa? Mas o clamor, igreja, daquela mulher, a situação dela era tão difícil, ela estava tão atormentada com a pressão dos homens que queriam receber valores, queriam receber dinheiro, e queriam receber, nem que fossem os 2 filhos, para serem escravos daquele, para pagar a dívida de seu marido. Não respeitaram nem o falecimento, a tempo de viuvez, não respeitaram nada. Eles querem o dinheiro. É diferente dos dias de hoje, irmãos. O mundo não respeita seu momento. O mundo não respeita a dor que você sente, a dor que eu sinto. O mundo não respeita.
As coisas lá fora não respeitam se você está preparado para viver a vida ou não. Eles querem cobrar o que eles querem. Então o mundo sempre vai cobrar o que é dele: dinheiro, recursos, valores. Então o mundo vai sempre cobrar. Mas aí fica a pergunta: o que nós temos em casa para revidar contra o mundo? O que nós temos de pequeno, que parecem a princípio ser pequeno, e que podemos usar para devolver ao mundo o que ele precisa da nossa parte? Vocês estão pegando o entendimento aqui da palavra do Senhor? Até aqui tudo bem? Amém? Vale um glória a Deus? Então o profeta do Senhor pergunta: dize-me, o que tens em casa? E ela respondeu: a tua serva. Lindo essa parte, porque ela fala a tua serva. Porque ela sabia que seu marido era servo também de Eliseu, era discípulo de Eliseu. E mesmo ela clamando desesperadamente, falando ao homem de Deus, ela fala: tua serva. Ou seja, obediência, favor, reverência, entendimento. Essa mulher, ela se dirige com respeito e diz: a tua serva não tem nada em casa. Aí tem uma vírgula: senão. E eu amo essa vírgula aqui, irmãos, porque traz um grande ensinamento, que ela fala: senão uma botija de azeite. Eu procurei estudar, essa botija de azeite era azeite de oliva, era azeite bom, um azeite que tinha um certo valor, e era pouco que ela tinha. Mas era um azeite bom. E eu pergunto a você nessa noite: qual o pouco que você tem no Senhor? O que tu tens no Senhor nessa noite? O que tu tens para apresentar ao Senhor? Porque todos nós viemos à igreja para apresentar um culto ao Senhor, mas também sempre temos um pedido diante do Senhor, né? Sempre temos uma queixa, sempre temos alguma coisa para viver nesse relacionamento, dizendo: Senhor, hoje tu podia me dar isso, Senhor, tu podia me atender com isso, não é? Não é assim que a gente faz? E a pergunta do Senhor para mim, para você é: o que tu tens em casa? E o que tu tens em casa, eu quero falar essa frase no duplo sentido: o que tu tens em casa, na sua casa material, e o que tu tens em casa, na sua casa chamada coração. O que tu tens aí dentro de você? Qual é o depósito de Deus na sua vida? Você tem noção do que você carrega no Senhor? Você tem noção daquilo que você é em Deus? Você tem noção? Então o que tu tens em casa? Disse o profeta, ela disse: eu não tenho nada. E a maior parte do tempo em atendimento pastoral e em igreja, aqui nos cultos, em nossos atendimentos, a gente vê pessoas chegando: não sei o que fazer, porque eu não tenho mais nada. Eu perdi tudo. A minha vida entrou numa decadência, entrou em ruínas, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu não tenho nada. E a gente começa a conversar, a cavar os sentimentos, a tratar naquela pessoa, a vida emocional. A gente começa a ver: não, você tem um negócio aí. Você tem um depósito de Deus na sua vida, existe uma porção do Espírito sobre você, mas acontece que a dor está sendo tamanha em sua vida, que não deixa você ver o dom de Deus que há dentro de ti. Então a situação adversa é tão grande à sua volta, ao seu lado, que você não consegue enxergar a potência que você é, e o valor daquilo que está dentro de você. O azeite estava onde, irmãos? Na mão dela? Estava onde, irmãos? Na casa dela, sim ou não? Sim, estava em casa, mas ela chegou com as mãos vazias, somente com seus 2 filhos, dizendo: querem levar meus filhos como escravo. E não, eu não os tive para ser escravo. Agora querem levar. Foi o meu marido e ele era teu servo, e o Senhor sabe que ele servia, era homem temente ao Senhor. Ei, faz alguma coisa, profeta. A gente chega na igreja falando a mesma coisa: faz alguma coisa, pastor, me dá um passe aí, mas eu quero sair daqui diferente, eu quero alguma coisa para a minha vida. Ei, o poder está dentro de você. Nós pregamos aqui num domingo passado, dizendo que nós somos apenas um despertador, mas quem tem a incumbência de criar ânimo é você.
Nós falamos da palavra, despertamos você através da palavra, nós direcionamos você, mas o maior poder, o poder está nas suas mãos. Qual é? O poder de escolha. Eu falo isso direto aqui, mas isso é para ficar gravado na nossa mente, arraigado no nosso coração, para a gente não se perder. Porque o mundo, ele repete, novela repete, escola repete, muita coisa repete, governo se repete, aquilo que não prestava muito tempo atrás, estavam querendo que faça se prestar no dia presente, e não é. Eles ficam repetindo para tentar engessar alguma coisa na minha mente, na sua mente, para que a gente fique cauterizado naquilo que eles querem. É assim o poder do mundo. E o poder da igreja é lembrar que você é filho, é lembrar que você tem dom de Deus, é lembrar que você tem um depósito de Deus dentro da sua vida. Existe algo precioso dentro de você que precisa ser trabalhado. Então não despreze o dom de Deus que há em ti. Amém, queridos? Então aquela mulher estava totalmente aflita, totalmente sem chão, e querendo saber agora o que eu faço, eu não tenho nada. E ele fala, e aí, glória a Deus pela consciência, né? Se não, um pouco só de azeite. Talvez no pensamento dela, o que é um azeite agora? Para o credor que quer levar 2 filhos, o que é um pouco de azeite dentro de casa? Talvez você está aqui nessa noite, o que é um pouco de fé? O que significa só eu estar aqui na igreja para ouvir esse pastor falar isso, tá? O que vai mudar? Ei, guarda um pouquinho, a mensagem não acabou. Se você não arriscar a dar os primeiros passos, quem vai dar por você? Se você não sair desse falso equilíbrio que você acha que você tem, como é que você vai viver uma caminhada com Deus? Porque sabe qual é o maior mal do ser humano? É achar que é autossuficiente demais. Já aprendeu tanto, já viveu tantas coisas. Irmãos, eu estou aprendendo, eu estou engateando ainda na presença de Deus. Estamos aprendendo, estamos aqui para aprender. E enquanto a vida, ainda há esperança para mudar o quadro da nossa vida. Aqui é só um pouco de fé. O que é estar num culto como esse? Foi cansativo para mim. Vai, tá, que chato. Fala logo, o que tem aí? O que tem? O que tem é você que não está entendendo o que Jesus está querendo ativar dentro do seu coração. Princípios. Você já viveu um encontro com Deus, você já sabe como que é provar de Deus, viver relacionamento com Ele, mas por conta da iniquidade, por conta de viver mais no mundo do que em Deus, por conta de falta de vida de oração, falta de comprometimento, falta de relacionamento, a fé se esfriou, a força se acabou, os desejos lá de fora foram maiores do que o seu desejo de ser santo e irrepreensível. Aí você não consegue enxergar que o que você tem em casa tem valor, e o que você tem em casa, ele pode salvar a sua vida. E como estamos falando para a família, aí vai para os casais. Tem coisa boa dentro de casa, mas o olhar está na rua. Tem coisa boa dentro de casa, mas a grama do vizinho está mais verde que a minha. Tem coisa boa dentro de casa, mas uma comidinha fora de uma vez ou outra é bom, né? Quem não gosta de uma quentinha? Mas pode ser a desgraça da sua vida, com certeza é. Comida de casa a gente sabe como é boa, como é que ela é feita. Vocês estão entendendo, né, casais? Vocês estão entendendo, né? Estou desenhando aqui. Sabe como é que é feito, como é que a gente lava o arroz, o feijão, como é que é feito ali, o alho a gente soca direitinho para ficar tudo bonitinho, o tempero é caseiro. Vai para a rua da vida para você ver. Nada contra, e tem gente que trabalha, nada, é uma metáfora, é para que você venha refletir. Estou falando sobre casamento, sobre buscar fora aquilo que você tem bom dentro de casa. Está pegando a palavra, igreja? Então essa mulher precisou parar e cair em si. E ela falou, se não, uma botija de azeite. Aí o profeta, opa, é isso. É isso. O Espírito do Senhor deu aqui naquele momento ali, deu a planilha toda para o profeta Eliseu. É isso, Márcio. Ele chegou e disse assim, é isso aí. É o que tu tem em casa, é esse pouquinho de azeite aí. Então vai, pega, chama teus filhos.
pega, vá até os vizinhos e peça emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. E agora eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. O Eliseu fala para aquela mulher: vá até os vizinhos e peça a todos os seus vizinhos vasilhas emprestada. Aqui eu quero falar sobre relacionamento. Se aquela mulher não tem relacionamento com seus vizinhos, nada. Não tinha vasilhas, não ia viver o milagre de Deus, não ia viver o propósito de Deus, porque não vivia relacionamento. E aqui eu quero falar da importância em você viver um relacionamento no lugar onde você vive. Porque às vezes parece que a gente tem inimigo do lado de casa, do outro lado de casa, da frente, por trás, nos fundos, e aquela coisa toda, aquele fuzuê, você não se dá com o da frente, aí o vizinho bota lá o funkzinho dele, tadinho, e bota lá e você quer botar o outro louvor, e pá, que bom, e fica aquela caixa batendo de um lado, a outra do outro, e quem é mais rápido, meu Deus é mais forte, queima Deus lá o som dele. Isso é macumba gospel, irmão. Faz isso não, irmão. Vai lá e convida o teu vizinho para vir no culto da família. Convida ele para vir no culto do amigo. Aí você traz um prato de bolo bonito e fala assim: ó, eu trouxe para você. Amém? Aí você vai vendo um relacionamento com ele. Aí nesse relacionamento que você vai vendo com seu vizinho, ele vai descobrir um dia que aquele som alto dele te incomodava. Mas se você tiver relacionamento, irmão, agora se é ele lá e você aqui, não, porque eu sou santo e a minha santidade não posso me misturar com os demais porque eu sou santo. Não. A Bíblia diz que nós devemos compartilhar da porção que nós recebemos do Senhor. E quanto mais eu dou, mais eu recebo da parte daquele que enviou. Então se eu entendo que eu preciso viver relacionamento, o meu vizinho precisa ser o primeiro. Amém, queridos? Então você precisa viver relacionamento com seus vizinhos. Sabe aquele cara da boa política? Então essa mulher era, irmãos, essa viúva era, porque ela foi e conseguiu muitas vasilhas emprestadas com seus vizinhos. Não foram poucas, e o profeta falou que sejam muitas, não podem ser poucas, que sejam muitas. Preparou ela para viver um sobrenatural, e ela arriscou mais uma vez, porque ela saiu mediante uma palavra do homem de Deus, e ela foi direcionada com seus filhos à sua casa, pegar o pouco que tinha armazenado, e agora preparar com seus filhos, vamos de porta em porta, bate lá, vizinho fulano de tal, então mamãe mandou pedir uma vasilha emprestada, depois ela devolve, você pode emprestar, toma meu filho. Relacionamento. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O risco que ela teve que correr para viver relacionamento foi o mesmo que impulsionar ela a sair do equilíbrio que ela tinha, para viver um risco espiritual de relacionamento com o próximo, para assim receber da graça e dos feitos do Senhor em sua vida. Aí o profeta fala para ela: então chama os seus vizinhos e peça a todos eles emprestado. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e sobre os seus. Irmãos, olha um detalhe que eu anotei aqui, irmãos. A obediência da palavra do homem de Deus fez com que aquela mulher se projetasse mais uma vez à frente. Entrar no quarto é viver um estágio. Sim ou não? O profeta mandou ela fazer uma determinada missão. Ela foi. Mas o entrar no quarto resolve tudo. É um estágio. Entrei no quarto. Fechar a porta significa, sabe o que, irmãos? Certificar-se que nada ou ninguém vai interromper o processo.
Tem gente que está entrando até no quarto. Tem gente que pegou a palavra, peguei a palavra, pastor, eu vou fazer e vai acontecer. Até entra no quarto, mas não fecha a porta. Não se certificou de fechar a porta, porque parece que quer que alguém veja. Ele de joelhinho orando. Ah, Senhor, é o fulano, é aquilo, é o outro. Ah, Senhor, tu sabe. E começa a recitar versículos da Bíblia e parece um fariseu orando, mas não parece um crente. O segredo está em fechar a porta, para que nada interrompa o processo do milagre. E isso precisa colocar agora no meu entendimento, no seu entendimento. As coisas de Deus primeiro começam no oculto, é eu e você e o Senhor. Então peraí, começa o que? Lá no quarto, fecha a porta, se certifique se você está seguro com quem é da casa. Chama quem é da casa, entra para o quarto, para o lugar de oração, um lugar de entendimento, e ali você vai viver o processo. Aleluia. Não leva para fora aquilo que é para resolver dentro de casa. Tem gente que pega a palavra, vive o momento e quer resolver lá fora. É nas redes sociais, né? Os desabafos. E aí vai. Aprenda a discernir o ambiente, irmãos. Aqui tu pega a palavra. Em casa, você aplica ela. Tem gente querendo aplicar aqui na igreja. Aqui é fácil, aqui vai dar tudo certo, porque é a reunião dos justos, dos filhos, dos salvos, lavados, remidos. Aqui está todo mundo sobre o mesmo propósito. Amém, queridos? Você pode aplaudir a Jesus? Jesus, irmãos. Por que eu mandei você aplaudir a Jesus? Está todo mundo no mesmo propósito. Acabei de falar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui é fácil fazer isso. Eu pedi para aplaudir, você aplaudiu. Agora em casa não dá vontade de orar. Em casa não dá vontade de entrar no quarto. Em casa não dá vontade de fechar a porta. Em casa não dá vontade de chamar os filhos. Quem é da casa, olha, a gente precisa fazer multiplicar o que tem. O que tem? Esse aqui um pouquinho. O pastor falou que é o pouquinho que tem. Isso aqui tem valor. O que tem valor? As minhas lágrimas, o meu devocional, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus. Peraí, o choro, a lágrima tem valor? Tem. É unção que eu quero? Unção. O óleo representa, azeite representa óleo, que representa unção. Eu preciso buscar unção. É onde que eu vou conseguir? Na igreja? Não, é em casa. Na igreja tu recebe a palavra, a unção trabalha aqui dentro, é de dentro para fora, vem tocar em mim, de dentro para fora. Na hora de consumir dói, na hora de consumir eu espano, ô Júnior. Na hora de deixar o fogo queimar, porque é necessário que homens e mulheres de Deus, crente é feito do fogo, irmão. Porque a obra que nós temos dentro de nós, o que nós temos dentro de nós tem que ser ouro ou prata, porque se for palha, feno, o fogo vai vir, vai queimar, acabou. Psst. Do que tu é feito, hein? O que tem aí dentro de você? Ah, mas é só uma pepetinha de ouro. É pequenininho, parece que não tem valor. Tem valor. O que tu tens em casa? O que tu tens em casa? Coração. O que tu tens em casa? O que tu tens aí? Vamos trabalhar com o que você tem? Vamos trabalhar com o que a gente tem? Vamos lá, igreja. Vamos lá. Então aprenda agora a discernir o ambiente. Aprenda a entender agora o que o Senhor está falando com a igreja nessa noite. O que o Senhor está ministrando na nossa vida. Entra para o teu quarto, certifique que a porta vai estar fechada, para que nada venha interromper o processo. Porta aberta é interrupção de processo. Não deixa a porta aberta, fecha a porta. É a porta que mostra para o mundo. É a porta da fofoca, da indiferença. Eu não vou orar com a Raquel, porque a Raquel já é santa demais, e bibibi, bobobó. Ah, meu irmão, abaixa essa soberba aí,
combate esse espírito maligno chamado espírito da indiferença. Nós estamos orando esse mês sobre isso. Nós estamos clamando para que o poder de Deus venha abater essa entidade maligna que está aí sorrateiramente no meio do povo de Deus. Está onde? No meio do povo, causando indiferença, porque isso atrapalha o quê? Atrapalha a chegada de um avivamento, porque homens e mulheres de Deus com indiferença, não, eu sou incompatível com o pastor Miquéis, não, o pastor Silvio lá e eu cá. Que é isso? Que irmandade é essa? Que igreja é essa? Que a gente vai viver incompatibilidade? Não, meu irmão, a gente tem que chorar e viver junto, para na hora de sorrir, sorrir junto também. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche a porta, se edifique. E agora comece a falar com Deus. Comece a fazer o quê? A encher os recipientes. Aleluia. Do verso 5, diz aqui: partiu pois dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Ela partiu diante do profeta. O profeta deu toda a incumbência, toda a orientação para ela. Ela partiu diante do profeta. E aqui no verso 5 diz o quê? Que agora, deixando o profeta, ela sai para cumprir aquilo que foi dito. Porque uma coisa é a gente ouvir a palavra de Deus dizendo que você tem uma porção do Espírito Santo sobre a sua vida, que você é bênção de Deus, você precisa trabalhar dentro do dom de Deus que é em ti, você precisa aperfeiçoar, se é louvor, cante mais, se é oração, ore mais, e você tem algo do Senhor que precisa ser trabalhado dentro de ti, você sabe o que é, aí você não quer trabalhar, você escuta a palavra, mas você fica lá chorando. Já viu aqueles filhos que ficam chorando sobre o leite derramado? E chora, e chora, e chora, e vem pastor, e chora, pastor, então ora por mim, ora por mim, ora por mim. O infeliz não ora por ele. Todo mundo ora por ele, menos ele. Não dá, Aline. Ele não acredita nem nele mesmo. Então é hora de fazer alguma coisa sobre a sua vida espiritual. É hora de você se atentar para dentro de você. O que você tem aí é pouquinho, então trabalhe com o pouquinho que você tem, porque tem valor. Esse pouquinho que você tem é que vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Aleluia. No verso 5 eu vejo também essa mulher representando também aqui os pastores da igreja. O entendimento que eu trago também, dentro de uma revelação, que essa mulher também representa um pastor de igreja, que recebe a palavra, direciona o povo de Deus e chama os filhos, que representa aqui o grupo de oração da igreja, os obreiros da igreja, chama os filhos em Cristo, para o quarto da oração, e ali começamos a trabalhar com o pouco que a gente tem. Cadê o ministério de libertação? Dá um glória a Deus aí. É assim. Cadê a igreja de Cristo que ora nesse lugar? Dá um glória a Deus aí. São os filhos, os trabalhadores. A ação dessa mulher, eu trago para a mesma interpretação daquele que tem um direcionamento de Deus. Recebe a palavra, direciona seus filhos, e agora começa a juntar com o pouco que tem para viver o milagre do Senhor. Os filhos representam obreiros que ouvem a palavra de uma mãe que tinha uma palavra, tinha um direcionamento e pediu: traga vasilhas. Vasilhas, você buscando a tradução, nada mais é do que pequenos vasos ou vasos para receber líquido, vasos específicos para receber líquido. Então essa vasilha que aqui o profeta de Deus pede para que essa mulher busque são vasos, mas vasos apropriados para receber de porção líquida. Amém, queridos? E eu vejo esses filhos como homens de Deus, juntando o rebanho, o povo do Senhor, para receber depois um direcionamento em que a mãe traz, em que o pastor traz, vai viver um ajuntamento para receber do óleo, da unção e da multiplicação que está liberada para o povo de Deus. Quando trabalhamos juntos, irmãos, nós recebemos unção. Mas quando cada um trabalha por si, aonde está a glória de Deus nisso? Aonde está a glória de Deus se cada um quer puxar a sardinha para o seu pirão primeiro? Não é assim? Não é isso? É assim que fala? Não, eu acho que eu falei errado, né? É assim mesmo? Farinha
É farinha para o meu pirão primeiro. Vocês não sabem não, gente. Tá vendo? Ainda bem que a gente tem aqui os mais doutos. Glória a Deus. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ah, agora sim, tá vendo? Glória a Deus. É isso aí. Então, tem gente que é assim. E isso é um conceito bíblico? Isso é um ensinamento do Senhor? Não. Dentro do texto que nós acabamos de ler, a multiplicação e o feito do Senhor, os milagres do Senhor só aconteceu quando houve o ajuntamento, quando houve o entendimento, quando foram para o quarto, viveram um propósito, fecharam a porta, vigiaram, não tinha brecha nenhuma. Tinha alguma brecha? Não tinha mais brecha nenhuma, foi certificado, estava no lugar, obedeceu aquilo que foi mandado pelo homem de Deus. Agora faz o quê? Agora deita o azeite sobre os vasos. Cadê vaso aqui? Cadê os vasos de Deus? Aquela mulher começa a deitar. Ela orou 7 dias, fez uma campanha, foi no monte para jejuar. Não, ela pegou do pouco que tinha, do pouco recipiente, e ela começou a deitar sobre o vaso. Aqui está um vaso, e ela está deitando, diligentemente, deitando do azeite precioso que ela recebeu, que ela tinha dentro de casa, e ela está deitando. Oh Senhor, te dou glória. Vai multiplicando aí, Senhor. E está enchendo, opa, está enchendo. Chama o filho, vem cá filho, vem cá. Puxa isso aqui, pega outro. É trabalho em conjunto. Você está entendendo aí, irmãos? Quero trazer você para uma realidade espiritual. É trabalho em conjunto, vai deitando. Ela está deitando o vaso. Ela está orando ali 7 dias. Não, ela está agindo. Ela pegou a palavra, pegou a ordem, pegou o vaso e começou a deitar sobre os outros recipientes. É ação. É oração junto com ação. Pastor, eu estou a semana toda na igreja orando. Tá, e cadê a tua ação? Cadê obras? Quero ver obras, irmãos. Pastor, estou contigo. Eu olho para o lado e não vejo você. Estamos juntos e misturados, não sei aonde. Vamos descer o azeite? Vamos. É em equipe, é todo mundo junto. Vai pegar para mim? Vai pegar para todo mundo. Eu vou receber? A mãe não estava recebendo? Ela estava com a incumbência o quê? De descer do azeite. E os filhos estavam com a incumbência de quê? De trazer os vasos. Não deixar transbordar, porque não pode ter desperdício. Encheu, troca, tem outro, troca, chama vaso para cá. Chama homens e mulheres para viver o que Deus está falando nessa casa. Chama homens e mulheres para viver encontro com Deus nesse lugar. Tem azeite para descer nesse lugar. Tem palavra, tem comida boa aqui. Mas aonde estão os filhos para juntar os vasos? Não deixa transbordar não, vai lá, tira, põe o outro, encheu. E o processo foi indo, foi enchendo o quarto. Até que ela fala, vai, esse aqui já está quase cheio, traz mais um aí, filho. E aí o filho grita, ei mãe, acabou. Aí o processo é interrompido. Quando o filho levanta a voz e diz assim, mãe, acabou os vasos, o azeite para. E aqui eu entendo outro processo lindo e maravilhoso por Deus. Deus sabe da minha capacidade e da sua capacidade de armazenamento. Não fica feito um louco, doido, varrido. Senhor, me dá, eu quero. Você não tem estrutura. Você não tem armazenamento para tanto que você pede. Você não é capaz de suportar a tudo que você pede. Então seja diligente no seu pedido. Seja consciente, seja sábio naquilo que você está pedindo diante do Senhor. Trabalha com o que tu tem com diligência, com cuidado, com amor, com eficácia. Trabalhe em união com aquilo que Deus te deu. Trabalhe debaixo de obediência da palavra do Senhor, dos princípios que o Senhor tem estabelecido na sua vida nesse lugar. Deus sabe exatamente a hora de parar o azeite. Mas quem é que gritou que acabou o azeite? Foi Deus? Foi o profeta? Não, estava no quarto quem? A mulher e os filhos. Quem foi que falou? Foi um filho.
Em Coríntios diz que há ardente expectativa. A criação aguarda a ardente expectativa do que? Dos filhos. Não é isso? Não é dos filhos? Não é dos filhos? E cadê os filhos? Cadê os filhos? Filhos obedientes desfrutam de milagre, irmãos. Filhos que não querem ser vendidos como escravo, entende que tem paternidade. Peraí, meu pai era profeta, eu sou filho de profeta, minha mãe não foi interceder por mim, ou seja, é filiação. Tem princípios, irmãos. Tem coisas para ser respeitada e precisamos levar no pé da letra. Peraí, você é filho e por que você se comporta como servo? Não desmerecendo o servo, mas o servo sai da casa, o filho não. O filho tem direito sobre ela. O servo vem, cumpre a obrigação e vai embora. O filho não permanece porque a casa é dele. Pastor Miquel pregou aqui no domingo passado e eu amei, eu anotei isso aí, tá? Eu anotei que ele falou a diferença. Qual é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo? Irmãos, eu amei, eu falei, obrigado, Senhor, por essa palavra. A diferença da ovelha perdida e do filho pródigo, irmãos. A ovelha perdida representa aquele que não conhece a palavra, aquele que não é filho, aquele que é servo. Vem para a igreja, vem para o culto, levanta a mão, vem na frente, mas não participa de nada, não sabe nada da igreja. Sabe nada. Se a gente fala, vai lá na cozinha, lá, abre a geladeira, pega alguma... Onde que é a geladeira? Nem sei, estou aqui já há 2, 3, 4, 5 anos. O que é isso, gente? Não é filho, é servo. Ele vem, cumpre um horário de culto, vai embora. Não, mas eu dizia minha oferta. Mas é servo. A esse que se comporta como servo, é ovelha perdida. Quando sai lá fora, se perde com o mundo, dá trabalho, pastor. Vai lá, pastor, tem atrás. Por quê? Porque não conhece a palavra. Não conhece. Porque se conhecesse a palavra e a palavra estivesse dentro do seu coração, ele não era perdido. Ele era achado. E a diferença do filho pródigo é porque o filho é filho. Ele foi, pegou do dinheiro da sua herança, saiu pelo mundo afora, gastou, e como diz um nordestino, desembestou pela vida. Não é assim? E aí foi, crente que estava abafando, perdeu tudo. Aí quando ele se depara com os porcos comendo, ele deu fome. Ele se vê fazendo aquilo, não, peraí, que loucura é essa? Que ele cai em si, ele fala, não, voltar-me-ei, irei ter com meu pai. Por quê? Porque ele é o quê? Filho sabe o caminho de casa. Sabe qual é a nossa decepção como pastor? É quando a gente vê filho querendo se comportar como servo. E eu olho, camarada, tu é filho, o que tu está fazendo como servo? Tu não se vê? São homens e mulheres que não enxergam a porção do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Mas nessa noite os seus olhos vão se abrir. Nessa noite os olhos se abrem nesse lugar. E você vai entender que você é filho. E existe uma porção de Deus sobre a sua vida. E você tem direito, você tem casa, você tem herança, você tem pai. Tem princípios de Deus sobre a sua vida. Tem riqueza para você, tem lugar para você. Oh, em nome de Jesus. Levanta suas mãos e glorifique ao Senhor nesse momento. Se é para Ele, pode ser melhor. Aleluia. A obediência daquela mulher fez com que ela tivesse sucesso em seu propósito. E agora, com os vasos já cheios, ela tem agora uma outra incumbência. Qual é? Agora ela vai para fora. Você está entendendo? Vai ter um momento que tem que viver o processo. Tem que entrar no quarto,
chamar quem é da casa e você entrar no seu particular e começar a orar pelo que você tem, é o pouco que você tem, começar a trabalhar no Senhor. Trabalha no pouco que tem e o Senhor vai fazer a multiplicação, o Senhor vai fazer um milagre de acordo com o que você está vivendo. Aí aconteceu o milagre, parou de encher os vasos com azeite, amém? Agora o que ela faz? Abre-se a porta, volta para dizer as boas novas ao profeta. O profeta diz o quê? Agora vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto, tu e teus filhos. Irmãos, entenda o valor desse azeite agora, porque no início do texto que nós lemos aqui, o azeite era pouco, era simbolizado como nada para ela. Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Não foi assim? Amém? No final, era tanto do azeite que ela tinha, que agora dava para pagar a dívida que havia sido deixado pelo seu marido, que a dívida valia a vida dos seus 2 filhos como escravo. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Aquele azeite teve valor o suficiente para pagar a dívida que valia a vida dos seus 2 filhos como escravo. E o profeta ainda diz mais: agora vive tu e teus filhos com o resto. Deu para pagar a dívida, deu para viver até que os meninos conseguissem emprego para que eles pudessem sustentar sua mãe. Valorize o que você tem. Valorize o pouco que você tem diante do Senhor, o pouco que você é diante do Senhor. Ah, eu só consegui ser crente até aqui. Vamos se aprofundar nesse relacionamento com Deus, irmãos. A igreja está disposta a viver isso, mas cadê? Você está disposto a viver isso no Senhor? Não seja só um ouvinte, sabe? Sai da fila do pão. Sabe o que é aquela fila do pão? Aquele que só vai lá para comer pão, comprar pão para comer pão. Seja aquele que vai fornecer do alimento. Sai da fila dos pedintes, irmãos, e passe a oferecer algo. Passe a oferecer do que você tem, mas é pouquinho, trabalha com isso. Vamos começar de pouquinho, mas se arrisca. Se arrisca. Porque esse é o tipo de igreja que vai arrancar aplausos dos céus. Uma igreja que se arrisca dentro do entendimento, dentro do ensinamento. Não é aventurar, a gente não está se aventurando aqui não. Nós estamos se arriscando mediante uma palavra que foi liberada. Qual é a palavra? O que tu tem é um depósito de Deus na sua vida que vale muito. Lembrei daquela música. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Ele está aqui querendo se mover dentro de mim, dentro de você. Tem valor o que tu tem. Tem valor. Agora que a gente tem bastante azeite, agora que tem azeite aí, agora é hora dos vasos cheios, está tudo cheio, agora é hora de ir para fora, porque azeite representa unção. E quando eu tenho azeite, eu entendo que não tem mais dívida paga. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou minha dívida lá no alto da cruz. Porque se eu tenho a unção de Deus, eu reconheço o sacrifício de Jesus. Sem unção, eu não reconheço, mas com unção eu reconheço. Crente sem unção é crente moribundo, irmão. Vem para culto após culto. Ó dia, ó céus, ó azar. Ai, quem vai pregar? Pastor Miquel, pastor Ivani. É o João, ai, misericórdia. Quem vai ser? Crente sem unção não sabe nem para onde está indo. Agora crente com unção entende. Peraí, se tem unção na minha vida, eu recebi da unção, eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu sei que meu nome já está escrito no livro da vida. Eu sei de quem eu faço parte. Eu sei quem eu sou filho. Eu reconheço que eu sou filho. Com unção eu vivo uma vida de retidão e vou conduzir a minha casa a viver retidão, porque eu tenho vida de vocês, uma vida de unção. Uns são, outros não são. E quem quer ser? Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus.
Eu quero estar cheio da unção, que esse azeite do Senhor, esse precioso, ele venha transbordar, que o pouco de Deus que há em mim transborde sobre o seu vaso transborde sobre outro vaso, e você vai transbordando, e a gente vai enchendo até que o Filho de Deus fala: acabou, agora é hora de subir. Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Depois que a mulher se apresenta ao homem de Deus e fala do que lhe acontecera em sua casa, ele dá a palavra dizendo: agora vai, vende, paga a tua dívida e vive. Vive. Eu quero te chamar para viver uma vida. Eu quero chamar você que não tem se arriscado a viver uma vida, está preso em suas emoções, está preso em sentimentos, está preso em palavras que alguém lançou sobre você ou contra você, e isso bloqueou seu ministério, bloqueou seu relacionamento com Deus, bloqueou a sua caminhada com Deus. Ei, eu estou falando para você que entende que tem um depósito do Senhor, que tem azeite aí, tem azeite valioso, tem algo de valor dentro de você, mas você nem sabia que tinha. Hoje o Espírito do Senhor te trouxe à memória, você tem esse valor. Vamos cantar essa música mesmo? Você tem o valor. Hoje o Espírito está trazendo esse valor a você, dizendo que você tem esse valor, e que Ele quer se mover em você. Mas para que isso aconteça hoje, aqui nesse lugar, é necessário que eu e você possamos dar esse crédito a Jesus Cristo, possamos dar esse voto de confiança, para que o Espírito do Senhor venha trabalhar em nossas emoções, para que possamos não ser agora como crianças que ficam no chão lamentando, chorando: papai, mamãe, eu caí. Não, aquela criança que eu falei do início, que não tem medo do tombo, mas se arrisca a viver uma caminhada, que se coloca de pé e se prontifica a andar, porque quer viver o melhor de Deus. Eu não quero que você viva mais uma vida paralisada em sentimentos. Eu não quero que você viva mais uma vida paralisada em suas emoções. Eu quero que você saia daqui hoje virtuoso. Eu quero que você saia daqui hoje convicto da pessoa que você é em Deus, da pessoa que você é em Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje com a sua consciência trabalhada no Espírito Santo de Deus, que você é filho do Todo-Poderoso. Eu quero orar pela tua vida. Onde está você? Eu te convido a sair do seu lugar. Eu te convido a sair do seu lugar e ter essa iniciativa de sair desse falso equilíbrio e fazer essa ruptura emocional agora. Sabe aquela ruptura emocional? E você se lançar à frente. Lembra da criança? Ela está ali tentando se equilibrar. Para ela dar o primeiro passo, que ela precisa fazer? Ela se lança para frente e vai dar o primeiro, o segundo. Então é isso que o Espírito quer de você. Se lança para frente e deixa que Ele vai te conduzir os seus passos até o altar do Senhor. Se lance para frente agora e Ele vai te conduzir ao lugar de segurança. Se lance para frente agora e Ele vai te levar a um lugar de entendimento, a um lugar de santidade, a um lugar de equilíbrio verdadeiramente. Viva o verdadeiro equilíbrio emocional que o Senhor tem para te dar. Aonde está você? O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor.
nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor, sim. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Mas você pode não perceber que pra Ele há algo dentro de você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo, ele se move em você. Ele está em você. Eu estou esperando aqui mais pessoas que eu sei que precisam viver esses princípios da palavra do Senhor. E eu quero insistir porque eu reconheço e eu sei que você tem esse valor. E que você pode. Agora rompa agora com esse momento da paralisia espiritual agora. Vamos, em nome de Jesus. Você pode. Dê o seu passo para Cristo hoje. Mude a sua história. Deus quer renovar a sua aliança com você. Aonde está você? A gente não está aqui para olhar quantas vezes você talvez já veio no altar. Não, não é para isso. Pelo contrário, quer incentivar. Venha quantas vezes for necessário, até que você chegue à altura e à estatura de varão perfeito. Porque assim é com a minha vida, assim é com a vida de todos dessa casa. Então venha crescer, venha desenvolver. Isso, eu sei que tem mais. Glória a Jesus pela sua vida. Glória a Jesus pelo seu entendimento. Isso, se lance. Deus tem equilíbrio emocional para a sua vida. Deus quer te levar à maturidade espiritual. Deus quer restaurar os princípios que estão aí dentro de você. Existem valores que estão adormecidos dentro do seu coração. E através desse gesto de entrega, através desse gesto de compromisso com o Senhor, você está dizendo: eu vou à frente porque eu me decido a viver a comunhão com Deus, a viver a nova entrega, a desbloquear aquilo que estava bloqueado no meu ser. Eu vou à frente porque eu entendo que eu preciso avançar, eu preciso crescer. É você isso, é você e Deus. Deixa o Espírito se mover na sua vida agora. Isso. Se projete à frente, Ele vai te dar os passos necessários. Se projete à frente, isso. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Espírito Santo de Deus, nós levantamos a nossa voz como igreja agora, para desfazer as obras do diabo sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse teu filho, dessa tua filha, que estava preso a uma palavra maligna, a uma palavra maldita sobre o seu ministério, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida conjugal. Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos cura em todas as áreas da vida desse homem, dessa mulher. A restauração da aliança e do governo do Senhor, para que eles possam viver a multiplicação dos seus feitos sobre a vida deles. Nós estamos orando para a restauração de ministério. Nós estamos orando, ó Pai, para que o azeite nunca acabe sobre essa botija.
O que está aí no coração desse homem, o que está aí no coração dessa mulher tem valor. O teu Espírito os trouxe a este lugar para serem ministrados pelo Senhor. E nós ministramos cura emocional, nós ministramos libertação, nós ministramos agora que o teu Espírito há de levá-los a um nível superior de entendimento e de relacionamento contigo. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós neutralizamos com todas as amarras do diabo, com todas as armadilhas de Satanás que outrora prendia, neutralizava a vida dos nossos irmãos. Nós quebramos agora e lançamos por terra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos agora, Pai, o multiplicar do azeite. Nós declaramos agora um óleo novo, fresco, um óleo novo, fresco, descido da parte de Deus, em nome de Jesus. Um óleo novo, fresco, descido da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma unção nova, fresca, descida da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Óleo do Senhor, óleo do Senhor, óleo do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, restaura, renova os valores, restaura os valores. Restaura, meu Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move, se move, se move, se move, se move. Ele se move em você. Oh, deixa o Espírito se mover em você agora. Deixa o Espírito Santo se mover em você agora. Desfrute dessa graça liberada sobre a sua vida. Desfrute dessa graça liberada sobre o seu ser. Em nome de Jesus, seja renovado, seja restaurado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, assim nós atrelamos esses filhos ao Senhor e destruímos toda a palavra contrária que outrora aprisionava a vida desses filhos. Nós destruímos e damos a eles um novo tempo, uma nova vida e uma nova fase, pelo poder do Evangelho, pelo poder da tua palavra liberada nesse altar, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi liberada. E nós assim abençoamos em o teu nome. E que todos digam: você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos. Aleluia.